Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nós estamos aqui iniciando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, já iniciamos, e hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 2 desta revista tão maravilhosa que trata sobre os dons espirituais e ministeriais. Então, essa revista, essa temática, ela se dá pelo fato da Assembleia de Deus estar completando 110 anos no Brasil. E a Casa Publicadora da Assembleia de Deus traz essa revista novamente para que nós despertemos nesse sentido e busquemos os dons espirituais. Então hoje nós vamos falar sobre o propósito dos dons. Qual é o propósito dos dons espirituais? Não é verdade? Então, nós temos aqui algumas perguntas que podemos fazer ao início desta aula. Quais são essas perguntas? Temos que perguntar acerca dos dons espirituais. Qual o propósito dos dons? Qual o objetivo dos dons? Qual a função dos dons? Então, primeiramente, o propósito dos dons é a edificação da igreja. O objetivo dos dons, qual é o objetivo final dos dons espirituais? É trazer a unidade da igreja, trazer o amor à igreja e fortalecer a igreja. E qual é a função dos dons? Os dons têm uma funcionalidade. Qual é essa função? A função é evidenciar Cristo através da igreja. Então, os dons espirituais, eles estão dentro desse aspecto. Então, nós vamos falar sobre os dons espirituais hoje, o propósito desses dons, tá? E a nossa lição, ela começa trazendo a seguinte temática: os dons não são para elitizar o crente. Ou seja, os dons, primeiramente, o primeiro aspecto dos dons, os dons não trazem uma elitização. O que é elitizar? Elitizar é eu dizer que agora eu sou uma elite. O que é elite? Eu sou o melhor, estou acima. Então, os dons espirituais não têm esse propósito de dizer que um crente é melhor que o outro, de maneira nenhuma. Isto aí é coisa do homem, isso é coisa da carne do homem que traz isso. Mas não há ninguém que é melhor do que o outro porque tem ou não um dom espiritual. Os dons espirituais não são para diferenciar a igreja, para dizer, olha, fulano é especial porque tem um dom, fulano é especial que tem outro dom. Então, esqueça isso. Os dons espirituais não são para dizer que existe um que é melhor, que é pior do que o outro. Não. E ele cita como exemplo aqui a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é elogiada no capítulo 1, versículo 4 da primeira carta, que Paulo dá graças a Deus por haver uma igreja em Corinto. No capítulo 1, versículo 7, ele diz que nenhum dom espiritual falta a esta igreja. Então era uma igreja que tinha todos os dons, mas de fato a igreja de Corinto sabia utilizar os dons que possuía? Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão. A igreja tem os dons, ok, ela sabe utilizar esses dons, ela sabe como trabalhar em cima desses dons, ela sabe como crescer e edificar a partir desses dons que ela possui? Esta é a pergunta que devemos nos fazer neste domingo. Será que nós temos os dons e sabemos como utilizar, ou nós estamos como os irmãos de Corinto? Os irmãos de Corinto não sabiam utilizar os dons. Capítulo 3, versículo 1 ao 3 da primeira carta aos Coríntios diz que a igreja de Corinto era uma igreja carnal, era uma igreja imatura. Ou seja, ela era uma igreja que tinha os dons, mas era carnal. Como pode? Parece ter uma contradição. Eu tenho dom e sou carnal? Como assim? Eu achei que carnal era aquele que não tinha espiritualidade, não tinha nenhum dom. Mas, meus irmãos, uma coisa importante se destacar façam a diferenciação. Uma coisa é eu ser um crente espiritual,
Outra coisa é eu ser um crente que tem dons espirituais. Porque o dom, ele é uma dádiva, ele é concedido. Deus dá uma graça a alguém, a pessoa tem um dom. Agora, se ela exercitar esse dom de maneira correta, se ela souber utilizar esse dom, ela se torna uma pessoa espiritual. Mas se ela não souber utilizar, se ela não souber exercitar esse dom, se ela jogar esse dom fora de uma maneira que ela não saiba usar, começa a disputar, começa a ter inveja, começa a criar divisão, contenda na igreja, imoralidade, ela se torna um crente carnal. Então, é importante nós destacarmos que os dons espirituais, eles servem como ferramenta de trabalho no dia a dia, na igreja. São muito importantes, os dons são muito importantes, mas mais importante que os dons é o fruto do Espírito. Porque os dons são importantes, mas o fruto é mais importante. Então a igreja de Corinto, ela era uma igreja carnal e imoral, era uma igreja imatura, era uma igreja que tinha divisões. Nós tínhamos ali, nos primeiros capítulos, você vai observar que tinha o grupo de Paulo, o grupo de Pedro, o grupo de Apolo e tinha o grupo de Cristo. Tinha 4 grupos ali na igreja de Corinto, né? O grupo de Paulo dizia, olha, eu só sigo o que Paulo falar. O de Pedro dizia, eu só sigo o que Pedro falar. O de Apolo, que foi um pastor também da igreja de Corinto, dizia, só sigo o que Apolo falar. Ela tinha suas figurinhas, ela tinha, dentro de si, os grupos tinham os seus prediletos. Não há problema nenhum você preferir um pregador ou outro, mas você precisa entender que você deve ouvir a voz de Deus, é a palavra de Deus. Você não deve seguir a homens, mas deve seguir a Cristo. Você tinha o 4º grupo da igreja de Corinto, que era o grupo que dizia que era de Cristo. Ou seja, eu não obedeço a Paulo, não obedeço a Pedro, não obedeço a Apolo, não obedeço a ninguém. Eu só obedeço a Cristo. Esse era o pior grupo, porque ele não seguia pastor nenhum, ele só seguia Cristo. Como se tivesse um relacionamento direto com Cristo, de maneira que ele não se comunicava com as outras pessoas, ou seja, não estava sujeita a nenhuma autoridade. Essa era a igreja de Corinto. Na igreja de Corinto você tinha os crentes carnais, na igreja de Corinto você tinha os crentes fracos e os fortes, aqueles que se escandalizavam com qualquer coisa, aqueles que estavam na imoralidade, que não tinham moral para disciplinar ninguém. Tudo isso numa igreja que possuía todos os dons. Então veja que nós precisamos, acima de tudo, saber utilizar os dons. E que os dons não são sinal de superioridade espiritual. Não. Tem um texto aqui na lição que eu considero um dos textos chaves desta lição. Qual é o texto? Mateus 7, 22 e 23. Quando Jesus afirma dizendo, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto é um dos principais textos que a lição cita. Por quê? Porque ele deixa claro que ter dons não significa que você é espiritual. Significa que você tem dom. Ter dom não significa que você vai ser salvo. Significa apenas que você tem um dom. No inferno, terá gente com dom espiritual. Olha o que Jesus falou aqui, ó. Eles expulsaram demônios, fizeram maravilhas, profetizaram. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, nunca vos conheci. O que vai dizer se você vai chegar no céu ou não, é se você tem relacionamento com Cristo. Não é se você tem dom espiritual. Então tire da tua mente o conceito de que uma pessoa que é usada por Deus, uma pessoa que tem dons, é uma pessoa espiritual. Pode ser que a pessoa que tem dom seja espiritual, mas isso não é regra. Tá? A regra é, seja espiritual. Se você tiver ou não dons, seja um crente espiritual. E como que eu conheço um crente espiritual? É pelo fruto. Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto. E como a gente sabe que é um crente espiritual? Observa lá Gálatas 5, 22, 23.
Qual é a lista lá do fruto do Espírito? O fruto. O crente que possui o fruto do Espírito é um crente espiritual, porque ele tem fruto. Agora, o crente que não possui o fruto do Espírito é carnal. E ele pode ter dons. Ele pode ser crente, mas ele não vai chegar no céu, porque ele vai acabar se desviando, porque não vai saber utilizar os dons que Deus nos deu. Então, o dom espiritual é uma coisa muito séria, meus irmãos. Então, Paulo também, aqui na nossa lição, ela propõe a seguinte temática: edificando a si mesmo e aos outros, a respeito das línguas estranhas e da profecia, a diferença, né, entre línguas estranhas e profecia. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 14, permito-me ler aqui alguns trechos desse texto, diz assim: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala a língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser também que interprete, para que a igreja receba edificação. Então, quer dizer que existe a classificação dos dons que edificam a você e os que edificam a igreja. Línguas estranhas, elas são para edificação pessoal. De modo que, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele diz o seguinte, que tudo deve ser feito com ordem e decência. Tá? Versículo 26, ele fala sobre a edificação. Que fareis, pois, irmãos? Quando já juntares cada um de vós, tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Porque na igreja de Corinto estava tendo tanta confusão a respeito dos dons, que Paulo teve que limitar a quantidade de pessoas falando em línguas estranhas na igreja. Olha só aquele versículo 27. Se alguém falar língua estranha, faça isso por 2, ou quando muito 3, por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então quer dizer que não é que Paulo está proibindo os dons, está proibindo as línguas estranhas, não é isso. É que em Corinto especificamente estava acontecendo tanta bagunça a respeito dos dons, que Paulo regulamenta os dons. Diz, você fala língua estranha, mas segura aí que haja intérprete e tal. Por quê? Porque o que estava acontecendo era, no culto, os irmãos levantavam para falar língua estranha e falavam língua estranha, língua estranha, língua estranha, língua estranha. O culto todo. Ninguém entendia nada. O outro levantava para profetizar, o outro estava profetizando junto. Era uma bagunça. Então Paulo teve que regulamentar. Então, especificamente no caso de Corinto, ele dá essa ordem. Mas não quer dizer que ele está proibindo falar línguas estranhas. Não, ele diz, olha, eu quero que todos vocês falem em línguas. Eu quero que todos vocês profetizem. Só que vocês têm que saber fazer isso. Então ele regulamenta isso. Ele ensina, ele estimula os crentes a falar, mas ele também regulamenta, porque não é de qualquer forma que deve se usar os dons. Então veja só, capítulo 14 ainda, versículo 13. Pelo que o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar, porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. E farei, pois, orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Então, quer dizer, por que ele está dizendo isso? Porque na igreja de Corinto o pessoal cantava língua estranha, falava língua estranha o tempo todo e ninguém entendia nada. Então, ele diz, você ora em línguas, mas ora normal para que as pessoas entendam também. Você fala línguas estranhas, profetiza línguas estranhas, mas também fale para que as pessoas entendam, para que a igreja seja edificada. Então o objetivo é a edificação da igreja.
Então, muito cuidado no uso dos dons espirituais, tá? Porque para não gerar confusão, porque Deus não é Deus de confusão, tá? Deus não é Deus de confusão. O apóstolo Paulo chega a dizer, olha, capítulo 14, ainda versículo 30, versículo 29, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, o meu espírito, o espírito do profeta, não é o Espírito Santo, é o meu espírito, é o meu corpo, é o que eu estou fazendo, meu entendimento, ele está sujeito a mim. Eu tenho domínio sobre o que faço. É isso que ele está dizendo. Portanto, se eu receber uma mensagem profética enquanto outra pessoa estiver profetizando, eu tenho que me calar e aguardar o meu momento de profetizar, para que não haja bagunça no culto, para que todos ouçam, todos aprendam e todos sejam edificados. Porque na hora do mover espiritual, que está aquele fogaréu na igreja, se todo mundo resolver profetizar ao mesmo tempo, ninguém vai entender nada, ninguém vai ser edificado, ninguém vai receber nada. Então Paulo regulamenta os dons. É importante nós usar, porque Deus não é Deus de confusão, Deus não gosta de confusão, Deus gosta de ordem. O terceiro aspecto aqui da lição fala sobre os dons na igreja. E os dons na igreja, eles são usados, os capítulos 12, 13, 14 de 1 Coríntios são para falar sobre os dons espirituais, né? A gente não tem tempo de expor tudo isso, mas a gente pode falar alguma coisa, tá? O apóstolo Paulo mostra que os dons, quando são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então o amor, como diz no capítulo 13, o amor, ele é o supremo, ele é excelente, ele está acima. Ele deve ser a base dos dons espirituais. Use os dons com amor. E não adianta você falar em línguas estranhas e profetizar se você não tiver amor. Você deve ter amor. Primeiramente, acima de tudo, tenha amor, porque o amor é o mais excelente dos dons espirituais. Em primeiro lugar, faça tudo com amor. Segundo, ele fala aqui sobre a liderança da igreja, os arquitetos do corpo de Cristo, né, na lição. Então ele diz o seguinte, a igreja ela é o edifício de Deus, que está fundamentada e edificada sobre Cristo. E nós somos os artesãos ali que vamos edificar pedras, vamos colocar ali, ele usa essa figura de construção. Então nós temos que saber como vamos colocar cada uma dessas pedras, ou seja, vamos trabalhar bem os dons, vamos trabalhar bem o nosso serviço na igreja, para que tudo fique no seu devido lugar, para que nada saia do lugar, porque Deus se agrada de ordem, de organização. Deus é organizado, meus irmãos. E nós temos que tomar cuidado nesta edificação, porque olha só o que o apóstolo Paulo diz, capítulo 3 de 1 Coríntios, versículo 10 e 11. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então cuidado na hora de utilizar os dons, para você não acabar chamando as pessoas para te seguirem. Porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas seguem quem tem dom espiritual. E quem tem o dom deve saber utilizar o dom de maneira tão sábia que ele não vem atrair atenção para si, mas que ele vem atrair atenção para Cristo. Porque aquele dom quem deu foi Cristo, foi através da graça de Cristo. Você exerce ele através do nome de Cristo. Então, você não pode atrair para você, você deve atrair para Cristo. Ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser esse. Então, muito cuidado, tá? E o apóstolo Pedro também utiliza a figura dos despenseiros, né? Que a igreja é o despenseiro, ou seja, o despenseiro antigamente era o homem que administrava a despensa, que tinha total confiança do patrão, é o empregado. Nós somos servos de Deus. Deus nos confiou seus mistérios, Deus nos confiou seus dons,
Deus nos confiou a sua graça, Deus nos confiou todo o seu mantimento, a sua dispensa, está aos nossos cuidados. Nós devemos tomar muito cuidado na utilização disso. Nós somos despenseiros. Olha o que o apóstolo Pedro diz. 1 Pedro 4, 10 e 11. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Então, o objetivo final é que Deus seja glorificado. Então, nesse trabalho de edificação da igreja, Deus deve ser glorificado, tá? O amor é essencial nesse aspecto, porque o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não é fingido. O amor não tem inveja. O amor, não é verdade? Ele não procura o mal. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. O amor não falha, o amor não acaba. Então, havendo profecias acabarão, havendo línguas cessarão, ciência desaparecerá, mas o amor não vai desaparecer. Então, exerça os dons espirituais com amor. Esse é o objetivo, nós precisamos ter isso em mente, tá? O apóstolo Paulo, ele quer mostrar que o homem que professa o dom de línguas estranhas, na verdade, da forma que era praticado em Corinto, mas que não tem amor, é mais letal, é pior do que um instrumento metálico e impessoal. É como um sino que tine. Se você tem línguas estranhas, mas não tem amor, você é como se fosse um sino, você é um objeto, você é frio. Porque o amor é o que vai determinar se você está exercendo bem os dons ou não. A igreja tem um objetivo, o objetivo da igreja é conduzir vidas a Cristo. Nós fazemos isso e trabalhamos para isto. E Deus nos dá as ferramentas, e as ferramentas são os dons espirituais. Use bem os dons. É igual você ter uma caixa de ferramentas. Você tem ali a chave Phillips, a chave de fenda, você tem ali a chave de grife, você tem ali, né, o martelo, o serrote. Cada um dessas ferramentas serve para uma coisa. Você pega um serrote e tenta martelar um prego. Você não vai conseguir. Não vai conseguir. Tenta pegar um martelo e serrar uma madeira. Você não vai conseguir. Mesma coisa são os dons, são ferramentas de trabalho que Deus nos dá. E se nós não soubermos utilizar essas ferramentas, nós vamos acabar estragando aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Deus nos guarde e que possamos saber utilizar bem os dons espirituais, porque esta é a vontade de Deus, que utilizemos bem os dons e que a igreja seja edificada no final de tudo. Que Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Curta esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, deixe o joinha e se inscreva no canal e vamos postar aí os vídeos posteriores. Deus abençoe.